Muito bem, nós vamos falar agora, galera, sobre a Era Napoleônica, do ano de 1799, exatamente o ano do declínio da Revolução Francesa, o término da Revolução Francesa, e vai até o ano de 1815. Se nós pararmos para pensar, 16 anos que passaram muito rápido, mas foram muito importantes para a história francesa. Quando nós falamos em Era Napoleônica, algumas palavras são bem importantes. A palavra autoritarismo, centralização de poder, a palavra expansão ou conquistas, as palavras conquistas de território, todas essas palavras, elas evocam a pessoa de Napoleão Bonaparte, que foi o grande líder desse momento da história francesa. Mas quem era Napoleão Bonaparte? Muito bem, Napoleão, ele nasceu na ilha de Córcega em 1769. E é muito curioso porque por apenas um ano Napoleão Bonaparte não seria italiano. Isso mesmo, porque até 1768 a ilha de Córcega, que é uma das 4 grandes ilhas do mar Mediterrâneo, pertencia à Itália. E aí o que acontece? Ela torna-se uma ilha francesa em 1769 e na cidade de Ajaccio, que está localizada nessa ilha, em 15 de agosto de 1769, nasce o jovem Napoleão Bonaparte. Bom, quando Napoleão tinha 20 anos de idade, a Revolução já havia começado e estava nos momentos em que os franceses ocupavam a Bastilha. Obviamente, toda a população francesa estava assombrada e ele havia ingressado no exército. E 4 anos mais tarde, em 1793, ainda com 24 anos de idade incompleto, ele já alcançou a patente de general. E é interessante porque neste período ele já havia recebido o comando de uma unidade francesa. Em 794, ele vai presenciar as reações que vão existir dentro da Revolução, a reação termidoriana, que vai, na realidade, acabar com o período do terror, a fase ali do diretório, quando Robespierre é preso, baleado e logo depois vai ser morto na guilhotina. Mas o que fez com que Napoleão chegasse ao poder? Apesar de ter participado da famosa fase do terror, inclusive apoiado Robespierre, e durante este período, alguns livros chegam a dizer que Napoleão Bonaparte teria ficado preso por um curto período de tempo. Ele tinha uma capacidade de liderança, organização e administração que acaba atraindo os olhares tanto da burguesia quanto dos líderes revolucionários. Napoleão, ele era naquele momento da história talvez um personagem que a França precisava. Alguém que tinha carisma, alguém que era organizado e alguém que conseguiria tomar as rédeas daquela revolução. No dia 18 de novembro, o famoso golpe do 18 do Brumário, Napoleão Bonaparte, ele vai se tornar um grande líder militar francês. E é bem interessante que nesse período ele vai estar ali tomando as rédeas da situação na França com a instituição naquele momento de um consulado. O que vai ser o consulado? Após a queda que vai existir do diretório, firma-se um consulado republicano e esse consulado ele vai ser instituído por 3 pessoas, por 3 cônsules. Mas como Napoleão Bonaparte ele tinha de certo modo carisma e as suas ações demonstrava dentro da Europa que ele tinha, digamos assim, visão administrativa, ele vai acabar se tornando cônsule absoluto. A prioridade do consulado era enfrentar as ameaças externas ao país, reorganizar a economia e a sociedade francesa, que estava, pessoal, em frangalhos desde o período da Revolução, e, obviamente, o diretório precisava buscar a estabilidade para o país.
E aí é onde que Napoleão Bonaparte ele vai fazer totalmente a diferença neste momento da história. Por quê? Porque a França estava vivendo um período em que ela precisava de inovação. Afinal de contas, a burguesia, durante todo o período revolucionário, sonhou com isso. Então, o que vai acontecer neste momento? Nós vamos perceber que ele vai até o ano de 1802. O governo está nas mãos de 3 cônsules, mas Napoleão começa a tomar decisões. De 1802 a 1804 vai ser estabelecido como apoio popular. Percebam que não há um golpe, há o apoio popular. Napoleão vai estabelecer o Consulado Uno. De 1804 a 1815, ele vai instituir o Império. Falando um pouquinho do consulado e do que foi feito nesse período da história. Nós vamos ter a criação do Banco Francês. Por que criar um banco nesse momento? Vocês estão lembrados que um dos grandes problemas que nós tínhamos na França era a questão monetária, era a questão envolvendo os recursos financeiros. Com a criação de uma moeda, a indústria nacional ela vai poder receber investimentos e o campo também vai poder receber investimentos. Outro detalhe foi a criação de obras públicas, porque isso geraria emprego e os desocupados tendo emprego, ora teriam salário, tendo salário poderiam consumir. Ele vai fazer um incentivo à industrialização, tendo em vista que a sociedade francesa estava muito atrasada no contexto industrial, enquanto a Inglaterra caminhava a passos largos para a sua segunda revolução industrial. A França sequer tinha vivido seu primeiro momento de industrialização. Ele vai fortalecer a instrução pública. E como é que vai ser esse fortalecimento da instrução pública? Ele vai criar os liceus, que era uma espécie de internatos, que estaria responsável ali pela formação dos futuros oficiais do Exército ou ocupantes de altos cargos civis. E é interessante que Napoleão Bonaparte, ele entende que o ensino superior, por meio das escolas de direito, de políticas e técnicas navais, faria o país ser um país mais forte, além de investir na educação primária e na educação secundária. Então, tudo isso faria diferença para a sociedade francesa naquele momento. E essa diferença é tão interessante porque as ações de Napoleão, tanto dentro quanto fora da França, elas vão trazer reflexos para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, porque é nesse contexto no qual a França instaura a era napoleônica que nós aqui no Brasil nos tornaremos independentes. Bom, um outro detalhe que foi assim fantástico, publicou o Código Civil, que é também conhecido como Código Napoleônico. O que era isso? Era inspirado no direito romano e os artigos desse código, ele vai assegurar a igualdade aos indivíduos perante a lei, o direito da propriedade privada, que é um grande avanço, tendo em vista que a França era um país de resquícios feudais, agora passava por efetivas mudanças. Ele vai proibir a existência de sindicatos de trabalhadores e greves, obviamente, garantindo o seu poder. Garantia também as conquistas burguesas, além de restabelecer a escravidão nas colônias, que estava suspensa na França desde o período revolucionário da época do terror. O Código Civil Napoleônico, ele vai ser tão importante, de tão grande alcance, que ele vai exercer influência por toda a Europa e acaba se tornando, assim, a fonte de diretriz para o direito em toda a parte ocidental capitalista do mundo. Pois bem, ele também vai estabelecer um acordo com a igreja. O que é isso? Vocês estão lembrados que nós vimos que no período revolucionário a igreja ela sofre perdendo territórios. A igreja naquele momento ela está, digamos assim, à beira da sociedade. Ela não está mais ali incluída em tudo aquilo que a sociedade desejava para si.
Pois bem, Napoleão não era bobo. Ele entendia que a igreja ainda era muito forte. Era melhor tê-la ao seu lado. E o que ele faz? Ele, obviamente, ele vai interferir na escolha dos dirigentes da igreja e ele vai estabelecer um acordo com que a igreja ela passe a aceitar os confiscos das suas propriedades. Mas em troca, obviamente, muitos membros ativos do clero se tornariam funcionários públicos e estariam ali juntinho de Napoleão. Ou seja, ele iria interferir nas questões eclesiásticas, a igreja teria parte das suas terras indiretamente recuperadas. E é interessante porque nesse momento a nomeação dos líderes da igreja sempre passavam pelas mãos de Napoleão Bonaparte. Então vocês percebem que ele consegue agir dentro da França por todos os lados. E agora, o que começa a acontecer? Nós vamos observar que, diante de tudo isso, Napoleão Bonaparte, ele percebe que a França talvez fosse pequena demais para ele. E ainda existiam algumas guerras externas que ameaçavam o seu governo, porque há de convir comigo que os países vizinhos à França não estavam tão satisfeitos de ver a França deixar de ser, digamos, uma monarquia. E aí o que acontece? Napoleão Bonaparte, ele vai deixar o consulado, ele vai começar um período de expansionismo e esse período de expansionismo, ele vai criar o que nós chamamos de Império Napoleônico. E esse império, ele é importante para entendermos a importância de Napoleão para a história. Muito bem, o período da expansão, ou também conhecido como período do Império Napoleônico, ele vai se sagrar quando Napoleão ele vai se autocoroar, digamos, imperador francês. Como assim? Geralmente, os grandes líderes, os grandes imperadores, eram consagrados pela igreja. Mas Napoleão Bonaparte não permite sequer que o Papa coloque sobre sua cabeça uma coroa. Ele mesmo vai se autocoroar. E como é que nós podemos caracterizar esse novo período? Esse novo regime, chamado de Império Napoleônico, como o mapa que está aí mostra para vocês, é uma fase de frenética expansão. Se antes, no período do consulado, Napoleão governou para dentro, ele vai modificar a França, que vinha de uma revolução que a deixara aos frangalhos. Agora o expansionismo de Napoleão vai ser o elemento definidor deste período. E obviamente o que vai acontecer? Nesse momento, como o próprio nome diz, império, ele não vai aceitar nenhum tipo de oposição, nenhum tipo de crítica por parte dos meios de comunicação. E ela marca o início de um processo de mudanças profundas na administração de Napoleão. Por quê? Ele não somente proíbe o questionamento às suas ações governamentais, mas também ele vai usar os meios de comunicação a favor do seu governo. A imagem de Napoleão, ela vai estar sempre exaltada. Ele vai instituir o serviço militar obrigatório, até hoje, inclusive, copiado por muita gente pelo mundo. E nesse momento da história, várias instituições governamentais, elas foram desativadas e outras tantas esvaziadas do poder. Por quê? Ele passa a manipular, obviamente, a opinião pública e vai estabelecendo o fim das liberdades políticas e individuais. Nós vamos chegando ao fim da primeira parte de Era Napoleônica e nós vamos ver no próximo episódio o período em que Napoleão Bonaparte vai consagrar na França o seu império. E também nós iremos perceber como irá acontecer a decadência deste período. Eu aguardo você para mais uma videoaula aqui no meu canal no YouTube. Até lá!